Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós celebramos São Fabiano e São Sebastião, são santos mártires. São Sebastião, que recebe do nosso povo uma devoção tão grande, e nós rezamos a Deus pela intercessão de São Sebastião, mártir que deu a sua vida por Jesus Cristo, e celebrar os mártires. Exatamente o culto aos santos na nossa igreja nasceu do culto aos mártires, daqueles que doaram a sua vida por Jesus, que deixaram o seu sangue ser derramado por causa de Jesus, à semelhança de Jesus, que é o mártir por excelência. Pelo culto aos mártires que nasceu o culto na igreja, a veneração na igreja aos santos. E nesse dia de São Sebastião, ainda na segunda semana do tempo comum, nós proclamamos o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Continuamos, portanto, a leitura do Evangelho de Marcos, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que Jesus fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Meu caro amigo, minha cara amiga, meu irmão e minha irmã, estamos aqui diante de um sumário da pregação de Jesus. E muita gente vinha até Jesus. O evangelista Marcos está em Roma quando escreve seu evangelho. E aqui ele nomeia 7 regiões de onde vinham pessoas para pelo menos tocarem Jesus. Sinal de que a fama de Jesus já tinha se espalhado, já se espalhava bastante. É exatamente isso que o evangelista quer mostrar naquele primeiro momento. Que Jesus já estava sendo conhecido e que era preciso continuar a obra de Jesus, para que ele continuasse sendo conhecido. Mas é interessante que as multidões vinham até Jesus, e em grande número, a ponto de Jesus ter que subir numa barca, e a barca é o símbolo da igreja. É da igreja que Jesus prega, por meio da igreja que Jesus anuncia agora o seu evangelho. Assim era no tempo de Marcos, e assim era no nosso tempo, e a partir da igreja que Jesus anuncia o evangelho. E muitos o procuram com uma fé ainda muito imatura, atrás de benefícios materiais. Jogavam-se sobre ele para que fossem curados, jogavam-se sobre ele para tocá-lo para que fossem curados. De fato, Jesus quer a cura de todos. Mas aqui a questão que Marcos quer mostrar é que as pessoas iam até Jesus pela sua fama de fazer milagres, de ser alguém de extraordinária bondade a ponto de curar muita gente, de fazer o bem para muita gente. É uma fé ainda imatura, porque nós devemos buscar Jesus por ele mesmo, para estar com ele, porque ele é o Salvador, porque ele é o Cristo, enfim, porque ele é de Deus. Segui-lo desinteressadamente. Muita gente o seguia, diz aqui, mas atrás de coisas, de benefícios. Isso não é ruim, isso é bom. Nós devemos buscar em Jesus benefícios para a nossa vida, claro. Ele tem poder para nos curar, para nos salvar, para nos dar alegria, para nos dar felicidade, para nos conceder saúde. É claro que nós não podemos pregar o contrário disso. Claro que não. Mas a nossa fé também deve crescer e amadurecer. Aproximar-se de Jesus, primeiramente assim, uma fé ainda pequena, imatura,
mas aos poucos também se aprofundando no mistério da fé e alcançar uma maturidade na fé. Seguir Jesus porque ele é o Messias, porque ele é o Cristo, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o Salvador e porque ele nos concede o maior dos bens, que é a possibilidade de viver para sempre, felizes e em paz, sem limites de dor, de morte, de violência e de mal nenhum na eternidade. Seguir Jesus e divulgar o seu evangelho, promover o seu evangelho. Evangelizar é buscar ser sinal da presença de Jesus no mundo, com palavra e com ação, para que depois que as pessoas se aproximarem do Cristo, não da gente, mas do Cristo, a gente também possa catequizar para que essas pessoas cresçam na fé, amadureçam na fé, e a gente também deve amadurecer na fé. Nós nunca somos totalmente maduros na fé no Cristo. Devemos ter atenção. A nossa vida deve ser continuamente um itinerário de catequese, de evangelização da gente mesmo. A nossa vida deve ser uma constante busca de seguir mais profundamente e mais de perto Jesus. Estando mais perto e mais próximos a Jesus, nós todos, sem distinção. Crescer na fé, amadurecer na fé. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és os filhos de Deus. Tu és o Filho de Deus. No Evangelho de Marcos, dentro da narrativa, nos 16 capítulos que compõem o Evangelho de Marcos, só os espíritos maus ou seres sobrenaturais sabem de fato a identidade de Jesus, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. E claro, Deus também sabe, Deus Pai, veja a cena do batismo e a cena da transfiguração: Tu és o meu Filho amado, o eleito, o Messias. As outras personagens que estão dentro da narrativa não sabem quem é Jesus. Olha, sabem que Jesus faz milagres, sabem da fama de Jesus, mas claramente quem é Jesus, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, ainda não sabem. Saberão paulatinamente durante a narrativa, quando chegar o final do Evangelho, lá no capítulo 15, quando um pagão, olha bem, um pagão, alguém de fora de Israel, aí nós lembramos que é desejo de Jesus que todos conhecessem o Evangelho e chegassem à fé. O pagão, o centurião romano, contemplando Jesus na cruz, confessa: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Pedro, um israelita, na metade do Evangelho, exatamente no capítulo 8, confessa que Jesus é o Cristo. E no fim do Evangelho, o centurião romano confessa que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a identidade completa de Jesus, que Marcos quer apresentar. Jesus, Messias, o Cristo, Filho de Deus. Nós, os leitores, sabemos desde o início. Marcos 1:1, início do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Mas quem está dentro da narrativa, somente aos poucos vão sabendo quem é de fato Jesus, a não ser o Pai, Deus e seres sobrenaturais, como no caso aqui, os demônios ou os espíritos maus que já sabem quem é Jesus. Portanto, isso aqui serve também para estar exatamente dentro do tema daquilo que a gente estava falando há pouco. Nós precisamos de ir amadurecendo na fé e conhecendo cada vez mais Jesus, a sua identidade. Não é apenas lendo superficialmente o texto do Evangelho que nós chegaremos a uma maturidade da fé, a um conhecimento maior de quem seja Jesus. É lendo e aprofundando o mistério do seu Evangelho que nós vamos crescendo e amadurecendo na fé, até a gente ter plena consciência e plena fé de que ele é de fato o Cristo, o enviado de Deus, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o nosso Salvador e de que nele é que nós devemos e podemos esperar tudo e o bem maior, a vida eterna. Peço a você a sua inscrição aqui para este nosso canal, se você tem gostado dessas nossas reflexões, ou também, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com um amigo seu pelo WhatsApp, por exemplo. Que Deus te abençoe. Hoje, sempre, um grande abraço. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.